Boa noite, amados. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor continue reinando sobre cada um de nós. Amém? Podemos assentar. Boa noite, igreja. É uma alegria conhecer vocês. Conhecemos um pouco, né? Conhecendo o Brito e a Patrícia. E o Cláudio, né? Para nós é Brito, para vocês talvez Cláudio. Mas a gente conhece há muito tempo. Nós fomos vizinhos, moramos no mesmo bairro. Aí vimos os filhos nascerem, os filhos crescerem. Então, para nós é uma alegria estar com vocês. E é uma alegria estar aqui, porque eu sou itatibense. Eu nasci aqui, tá? Morei nessas imediações aqui. E toda a minha infância foi por aqui. Meu pai trabalhava na Scavone. Ele era motorista particular do Luizinho Scavone. E a gente morava atrás da minha empresa, né? Ficava a empresa, a rua de trás da nossa casa, a gente enxergava a empresa, enfim. E fui embora daqui, eu tinha 16 anos. E depois casamos e voltamos para cá, né? Casamos, moramos aqui mais alguns aninhos, não lembro quanto. Enfim, para mim é uma alegria, amém? Poder servir vocês na nossa terra natal. Sim? Bem. Amados, para falar de família, a gente tem que ter uma, né? E nós temos uma família, e nós somos uma família. Nós não temos e não somos uma família perfeita, tá? Eu não achei ainda uma família perfeita, mas a gente pode caminhar na direção sendo aperfeiçoado a cada dia. Porém, a nossa família está em ordem. Então há dessa parte a graça de Deus, o amor de Deus, que tem sido grandioso para com as nossas vidas. E por isso nós podemos falar alguma coisa nesse sentido. E também questão de vivência. Já vai aproximadamente 30 anos. Já estamos próximos de 30 anos falando com família. E sabe qual é a conclusão que nós chegamos? Em que não sabemos nada. Não sabemos nada. E o Senhor é aquele que nos leva a conhecê-lo de maneira grandiosa. Amém? Nós moramos em Jundiaí e congregamos em Americana por circunstâncias e direcionamento de Deus. E graças a Deus que até aqui tem nos ajudado, como o Brito disse, né? Ebenezer. E nós queremos apresentar a vocês a nossa família. Amados, a gente descobre que o Evangelho é uma coisa muito simples. E quem complica o Evangelho é o homem. Porque Deus deixou tudo determinado, tudo certinho, né? E a gente não faz tudo certo, a gente faz coisas erradas. E aí a gente tem que descomplicar aquilo que nós complicamos. Mas que na verdade o Evangelho do Senhor é simples. E para falar de família, a gente tem uma família simples, né? Nós somos casados há 43 anos. E temos 3 filhos. 3 filhos naturais. A gente gosta de falar disso, né? 3 filhos do coração, que é genro e noras. Não acreditamos em genro e nora, acreditamos em filhos, porque entra na família, né? E desses frutos, não é? Nós temos 7 netos, tá? Então nós temos a Kelly, nossa primeira filha, casada, e com o Glauco, foi muito amigo do Brito, ou do Cláudio. Eles comeram muito arroz e feijão juntos, né?
Porque a avó do Glauco era vizinho da mãe do Brito, né? Era isso, Brito? Então cresceram juntos, comia na casa de um, comia na casa de outro, passeava junto, né? Então esse é o nosso genro. E ele é pastor também, e desse relacionamento eles têm 2 filhos. E nós temos o João Guilherme com 18 anos e o Felipe com 12. Depois temos o Kelsen, casado também com a Melissa. E desse relacionamento eles têm 3 filhos. Nós temos a Lilian com 14 anos. Nós temos o Nicolas com 12 anos e meio. E nós temos o Levizinho com 4 anos. E o Cleiton, casado também, e com a Marina, e desse relacionamento eles têm 2 meninas. E nós temos a Maria Luísa, com 6 anos, e nós temos a Alice, com 2 aninhos, né? E aí, amados, como é que a gente faz para falar de família, né? A gente revê a nossa história, e casamos, e que somos pessoas diferentes, e que fomos criados diferentes, e quando a gente casa, a gente começa a ralar, né? Começa a ralar, né? Ai, casei apaixonada, agora sim a minha vida vai mudar, agora sim minha vida. E daí a gente descobre, desculpa aí os solteiros, aí a gente descobre que quando a gente casou, a gente não amava nada, porque a gente agora que vai aprender a amar, que a gente ouviu falar de amor, né? Ouvimos falar de amor, aí a gente vai experimentar o que é amor, né? E aí por que ralar? Porque um é diferente do outro, e aí nós temos que aprender a amar como é, tem que aprender a amar como é, e aí a gente começa no ralo. A gente começa, então começamos a amar, né? No nosso caso, 3 meses depois eu fiquei grávida, 1 ano depois, no dia que fez 1 ano de casada, a nossa filha entrou em casa. E aí 1 ano de casada e eu já tinha uma criança para cuidar. E aí como é que a gente começa a ter experiências com Deus? Começa na vida que a gente tem que viver ali, né? E depois eles casam, aí vem o segundo, aí vem o terceiro, foi o nosso caso. Aí eles crescem, amadurecem, aí vem os agregados, né? Aí vem os agregados. E o que você faz com o agregado? Você aprende a amar o agregado, né? É outro ralo, né? Você criou o filho de um jeito, então ele tem toda uma estrutura do jeito que você criou. Aí vem o agregado, né? Aí você tem que aprender a amar do jeito que ele é. Você não vai mudar a pessoa, você vai amar, né? E assim vai. Daí vem os filhos, que são para nós os netos. É outro aprendizado, né? No nosso caso é 7. Um diferente do outro, né? E aí um não fala, o outro fala demais, né? Um é muito tímido, a outra se tivesse aqui já estava subindo nas paredes lá, né? Então, aprender a amar, amados. Aprender a amar do jeito que eles são. E aí tudo que nós vamos ministrar aqui, o tempo que nos dá para ministrar aqui hoje, nós vamos falar do quê? Das nossas experiências entre nós, das nossas experiências com os nossos filhos e das nossas experiências com os agregados e com os netos. Amém? Simples assim. Josué estava passando por uma situação, o povo estava se corrompendo e servindo a outros deuses. E Josué disse: vocês podem servir os deuses que vocês quiserem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué disse isso contando com os ensinos e falando de futuro. E nós podemos dizer hoje, na nossa família: eu e minha casa servimos ao Senhor, não serviremos, servimos. E todos os nossos filhos e netos são regados de oração. E a Bíblia diz que as nossas orações não voltarão vazias, mas o Senhor irá concluir, falar, fazer. E por isso nós nos alegramos do Senhor. E a nossa família toda envolvida na igreja.
Kelly e o Glauco são pastores. O Kelsen também serve na área do louvor, com a sua esposa. E o nosso caçula trabalha na área de fios e som. Então essa é a nossa casa. Estamos servindo ao Senhor. E nós queremos falar um pouco disso. E nós queremos falar um pouco mais de princípio de Deus. Nada mais do que a própria palavra. Princípio de Deus é aquilo que será concretizado, afirmado. O princípio, ele permanece. E quando você fala de princípio, você está firmando uma estaca. E nós queremos fazer isso. E nós queremos falar a respeito de uma cadeia de autoridade que o Senhor nos fala. E para isso nós queremos falar da palavra. Em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 3, diz assim. Vamos esperar você abrir. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 3. Amém? Podemos ler? Amém? Diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Observamos que existe uma cadeia hierárquica. No reino de Deus tudo tem ordem. O homem que bagunçou, o homem que muda tudo. Mas em Deus tudo é perfeito. Nele nada é em desacordo. Então nós podemos dizer isso, que a palavra é que vai nortear as nossas vidas, não é? Todas as coisas aconteceram através da palavra de Deus. Então, se a gente lembrar do início da Bíblia, quando fala Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, fala que estava um caos, não é? Havia no coração de Deus o desejo. E o desejo de Deus não era outra coisa senão se multiplicar e criar a família. Não é verdade? Só que a Bíblia diz que estava um caos. E nosso Pai Celeste, Ele não nos coloca em lugares que está em caos. Primeiro Ele precisou colocar ordem. E qual foi a ordem? Haja luz. Está falando que era trevas, houve luz. Houve separação entre terra seca e água. Luminares. Então Ele colocou tudo em ordem. Por quê? Porque Ele estava com o desejo de um projeto que viesse a família para a multiplicação. Então a palavra é aquela que vai nos sustentar de toda a nossa vida. É através da palavra. A palavra que sai da boca de Deus e que vai nos sustentar a cada dia. Em João capítulo 1, verso 1, 2 e 3, a nossa Bíblia mais popular diz assim: no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele, tudo que se fez, nada foi feito se não fosse por Ele. E no verso 14 diz assim: no princípio, ser o verbo, e aí diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui em James diz que no princípio era a palavra, e a palavra era Deus. O verso 14 diz que a palavra se fez carne e habitou entre nós. O próprio Senhor, manifestando o querer e a vontade dEle. Então, dentro desses passos iniciais, é a palavra que vai estar tocando em nossas vidas. Ao lermos esse texto, 1 Coríntios 11, 3, nós percebemos o quê? Amados, no mundo não há ninguém solto. Aí é engraçado, né? Já criei 3 filhos, sei como é que é o negócio. Quando chega 18 anos, agora eu sou independente, né? E aí eu quero viver independente. Mas Deus não fez ninguém independente.
E Deus não fez ninguém solto. Ninguém está solto para fazer o que acha, para fazer o que pensa e para fazer o que acha que tem que fazer com a sua vida. Porque esse texto diz o quê? Eu quero, irmãos, Paulo falando, eu quero que vocês saibam de uma coisa, que o homem é o cabeça da mulher, né? E que Cristo é o cabeça de todo homem, e que Deus é o cabeça de Cristo. Vou repetir: o homem é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça do homem, e Deus o cabeça de Cristo. E os filhos que nascem vão estar debaixo dessa cobertura que é pai e que se chama pai e mãe, tá? Quem é que está solto? Eu me lembro quando eu me converti há 37 anos, 37 anos de conversão. Quando nós nos convertemos 37 anos, eu comecei a trabalhar com mulheres. E aí falar de submissão na igreja era um arrepio, né? Porque o que ensinava na igreja? Que a mulher tem que ser submissa ao homem, ponto. Olha lá, a irmãzinha está balançando a cabeça. Né? A mulher tem que ser submissa ao homem e ponto. Só que quando você vai estudar a palavra de Deus, você vai ver que não é só a mulher que tem que ser submissa ao homem. O que nós acabamos de ler? Que o homem precisa estar em submissão a Cristo. E uma vez que ele está em submissão a Cristo, nós estamos submissos a Deus. Porque, amados, nem Jesus andou solto. Nem Jesus andou solto. E nós vamos ler dois textos aqui. Teria muito texto para falar de Jesus, da sua submissão ao Pai. Mas nós vamos ver texto aqui, uns dois só, de que nem ele andou solto. E quem somos nós para andar solto? Então a ideia, né? Nossa cultura brasileira ainda é mais segura nisso, né? Mas nós temos uma filha de pastor que foi para a Suíça. A filha do Arthur. Nós temos uma filha de um querido pastor amado nosso que foi para a Inglaterra. E ela foi em missão para a Inglaterra, né? E aí ela chegou lá, ela se assustou, porque lá o jovem faz 16 anos, ele começa a pagar aluguel dentro de casa. Ele faz 16 anos e ele paga aluguel dentro da casa dele. Ele paga aluguel para morar na casa do pai, para comer, para dormir, para beber. E aí o que o jovem faz? Então ele sai de casa e aluga um apartamento, uma casa para ele. Uma vez que ele tem que pagar aluguel dentro da casa, então ele já vai e já aluga a sua casa. E eles fazem isso para o jovem, ó, sair mesmo, vai cuidar da sua vida. 16 anos. Só que é uma cultura isso, de independência. Só que o que uma criança, desculpa, o que uma criança de 16 anos sabe da vida e vai conseguir viver sozinho? A nossa cultura é um pouco diferente. Quando é que os filhos saem de casa? Quando casa. Pelo menos lá em casa foi assim, ó, enquanto não casar, não sai daqui. Enquanto não casar, não sai daqui. A hora que casar, sai. Aí sim, vai lá viver tua vida, vão viver a vida de vocês, mas enquanto casar, não sai. Não é assim a nossa cultura, né? Porque, gente, a gente entende um pouco disso, né? Que um menino, uma menina de 16 anos não tem condições de cuidar da sua própria vida. Ela está com um neto de 18, né? Sabe onde ele está agora? Está tendo um encontro lá na igreja com o pai dele. Ele está lá no encontro, tocando, cantando, está lá, né? 18 anos para 19, né? Então, amados, por quê? Porque essa é a nossa cultura. E aí o que a gente quer fazer? A gente quer criar, né? A gente quer educar, a gente quer trazer salvação na vida deles, né? E aí então
debaixo dos pais é que isso vai acontecer. É a nossa fala nessa noite a partir desse texto. E aí, amados, para falar de Jesus, para falar de Deus, nós temos... Para mostrar a soberania de Deus, nós vamos trazer para vocês, primeiro Crônicas. Nós tínhamos muito texto para falar de Deus, da soberania de Deus, da grandeza de Deus, para quem Deus é, o que Deus mais... Nós vamos puxar, nós vamos trazer aqui, primeiro Crônicas 29, 11 e 12. Nesse capítulo de 1 Crônicas, existe algumas coisas muito interessantes, porque a oportunidade de Davi, ele teve a oportunidade de devolver a Deus um pouco do muito que Deus tinha lhe dado, para a construção do templo, não é? E se você ler o texto todo, desde o verso 1, você vai ver que foi algo que não só ele, mas ele foi o primeiro a contribuir. E tem algumas Bíblias que vêm números, dizendo que Davi deu 110 toneladas de ouro de Ofir, para que houvesse a construção do templo. E todos os obreiros foram assim. Mas Davi, ele se alegrou com isso. 1 Crônica 29, a partir do verso 11, ele reconhece a autoridade total do Deus Todo-Poderoso. E diz assim: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, tudo é teu, Senhor. E o Senhor do Senhor é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. Riqueza e glória vem de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e tudo dar força. Aqui há um reconhecimento que Deus é dono de tudo. Se Ele é dono de tudo, nós somos dono do quê? Se Deus é dono de tudo, nós somos dono do quê? Nada. Tudo é dele, inclusive eu e você somos dele. E a gente tem que reconhecer, se tudo é dele, ele é Senhor absoluto em todas as coisas. Ele é o cabeça, ele é o governador de todas as coisas. Então tudo que nós fazemos, ou tudo que vou dizer assim, tudo que está nas nossas mãos é dele. E nós somos os mordomos do Senhor. E como mordomos, nós temos que saber como administrar aquilo que é de Deus, para que Ele possa, que as promessas que Ele deu possam se realizar em nossas vidas. Então aqui nós podemos entender que a soberania de Deus está acima de todas as coisas. Amém? Então essa é a cadeia onde a gente entende esse princípio. Então Deus é soberano, né? Então estamos falando da cadeia, Ele está acima de todas as coisas. E quem é esse Deus, como Davi descreve aqui? Ele é o soberano sobre todas as coisas. E é interessante esse texto, né? Que ele diz: tudo vem de ti, riquezas, honras e glória vem de ti. Então o homem, quem é o homem? O homem, ele não consegue, né, ser nada se ele não estiver em Deus e se ele não estiver com Deus. Para Jesus, quando Jesus andou na terra, o que Jesus dizia? Ele dizia assim: eu só faço o que vejo o meu Pai fazer. Outro momento ele dizia: eu não vim fazer a minha própria vontade, mas vim
fazer a vontade daquele que me enviou. Né? Ele está numa conversa lá com a samaritana e os discípulos foram buscar comida. E quando eles chegaram, encontraram Jesus no poço conversando com a samaritana. E conversar com mulher no público, em público, aquele negócio era muito esquisito. Um homem conversar com mulher, não existia isso. Não era permitido, né? Principalmente ele sendo judeu, conversando com samaritana. Eles tinham rivalidades entre eles. E aí quando os discípulos chegaram, disseram: mestre, mestre, nós trouxemos comida. Agora é hora de comer, porque eles tinham ido na cidade mais próximo para comprar comida. Mestre, é hora de eu comer. Ele diz: agora não é hora de comer. Eu tenho outra comida agora. E a comida que eu tenho agora, era hora de comer. Tinham ido buscar comida. Ele diz: mas a comida que eu tenho para fazer comer agora é a vontade do meu Pai. Então, amados, para a cruz, né? E ali na cruz ele vai como homem, tá, gente? Então, na cadeia de autoridade que nós estamos falando, então lemos Crônicas e vimos que o Senhor Deus é soberano sobre todas as coisas. Abaixo de Deus vem Jesus, e Jesus na terra não fez a sua própria vontade. Jesus na terra fez a vontade do Pai que o enviou. Amém? Por quê? Porque Deus é o cabeça dele e ele só fazia o que ouvia e via o Pai fazer. Então ele era conduzido pela vontade do Pai. Terceiro ponto. Vemos aqui também o homem. O homem, a palavra do Senhor diz que o homem é o sacerdote. Lá em Êxodo capítulo 19, verso 4 e 5. Êxodo 19 para mim. Êxodo 19, 4 e 5. Vou esperar você abrir. Nós somos chatos assim, porque a gente é professor de teologia, tá? E aí na escola, na aula, a gente fala: irmãos, abre aí, né? E aí a gente vê que um abre, outro abre. Enquanto eles não abrirem, nós não vamos ler, né? Porque é gostoso ouvir, mas é bom você ler. É bom você aprender, né? Porque lá na escola a gente aprende como estudar a Bíblia, e aí a gente ensina eles a folhear a Bíblia. Então na escola é a oportunidade que ele tem de aprender a folhear a Bíblia, se ele não sabe onde estão os livros, né? Então Êxodo é o segundo livro. E aí Êxodo 19, 4 e 5. Diz assim: 5 e 6? 4, 5, 6. Então nós vamos ler Êxodo 19, 4, 5, 6. Diz assim: tendo visto o que fiz aos egípcios, de como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. O Senhor estava instruindo Moisés a respeito de transmitir ao povo: vós me sereis reino de sacerdote. Aqui fala de futuro. Mas lá em 1 Pedro 2,9, o Senhor fala no presente. Vamos lá, 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. Lá no final da Bíblia, lá no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro é o terceiro último, né? Terceiro, quarto último. Pedro, João, Judas e Apocalipse. Então Pedro está bem lá no fim da sua Bíblia, se você não conhece e não sabe onde está. 1 Pedro 2,9. 2,9. Acharam? Amém?
Aí fala do presente, né? Aqui é 3, 2. 1 Pedro 2,9 diz: vós, porém, sois. Para aí. Lá no Antigo Testamento, em Êxodo, diz assim: e vós me sereis. E aqui fala: vós sois. Tempo presente. Vós sois o quê? O que está escrito aí? Raça eleita. Não é isso? O que mais? Tem mais algumas coisas aí, não é isso? Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora, observe que aqui está falando algumas coisas. Propriedade exclusiva de Deus, mas tem um objetivo, tem uma finalidade. Não é simplesmente de alegre, mas é com uma direção específica. Por quê? Porque o Senhor sempre trata de maneira ímpar. E aí diz, né, na sequência: a exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em outras versões, para a luz do seu amor. Então, nós temos a incumbência de transmitir um objetivo, que é glorificar aquele que nos chamou. Então, e aí fala sacerdócio real. Sacerdote é o homem, sacerdócio é a função que esse homem exercita. E aí diz que são sacerdote real. Real de realidade, real de realeza, real que fala de autoridade. E assim é que o Senhor deseja que nós andemos. Então, o sacerdote, ele tem uma responsabilidade muito grande. Assim como Deus, Jesus, tinha aquele relacionamento, tinha uma comunhão, tinha um desenvolvimento, e nós, como sacerdote, temos que cumprir essa função também. Que Jesus, a palavra do Senhor diz que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E nós, como sacerdote, precisamos entender esse princípio, para que possamos não só ser responsível por esta chamada, mas também exercitar aquilo que o Senhor nos coloca como direção. E o nosso laboratório é a nossa casa, amados. O nosso laboratório é o nosso lar, aonde o sacerdote do lar tem que ser o exemplo. O sacerdote do lar tem que ser o exemplo. Então, em Oséias 4:6 diz assim, vamos achar? Esse é mais difícil, né? Oséias. Está na Bíblia, entre Gênesis e Apocalipse. E está entre os profetas. Oséias 4:6. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Não espero, eu espero. Oséias 4:6 diz assim: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então vamos aqui pensar dentro desse conceito. Nós falamos da autoridade de Deus Pai, falamos de Jesus e o homem. E o homem tem essa responsabilidade sacerdotal. E isso não é
uma decisão minha e sua, é um chamado de Deus. Então, nessa chamada de Deus, o Senhor vai nos orientando naquilo que nós devemos fazer. E o exercitar do sacerdote é no lar, é na casa, aonde ele é o exemplo, aonde ele mostra qual é a função do sacerdote de uma maneira comum que nós entendemos. O sacerdote é aquele que ouve as pessoas de uma maneira comum e leva para Deus e depois dá uma penitência, não é? Mas hoje nós temos um acesso ao Senhor. Então nós ouvimos da família e levamos a Deus, ouvimos de Deus e trazemos para a família. Então nós estamos exercitando a nossa responsabilidade e ensinando. E o sacerdote, o marido, ele tem essa responsabilidade, não só de saber as coisas no Senhor, mas ensinar a sua casa, ensinar a esposa e ensinar filhos, não é? E em Oséias 4,6 disse que o povo estava perecendo, em algumas versões está morrendo, porque falta conhecimento. Por que faltava conhecimento? Porque o sacerdote começou a negligenciar a sua função. Então, amados, nós se transferirmos para nossas vidas a função sacerdotal e a responsabilidade de comunhão, relacionamento, o Senhor vai estar nos abençoando. Mas se nós negligenciarmos isso, haverá um peso, haverá uma situação. Qual é a consequência que nós lemos aqui? O povo começa a morrer. Se não houver essa responsabilidade e esse exercício, a casa também começa a morrer. E a morte aqui não é morte física imediatamente, é a morte espiritual. É aquilo que vai deixando de cultivar. E aí então, a casa vai virando situações adversas, que não agrada a Deus, que não agrada a Deus. Então, o sacerdote tem essa responsabilidade de ter esse relacionamento, de passar esse relacionamento e cultivar esse relacionamento a partir da casa. E isso se estende também para a igreja, entre todas as pessoas que acham comunhão. Se a gente lembrar lá de Atos capítulo 2, verso 42, o 41 fala que depois do primeiro sermão de Pedro, quase 3.000 almas se chegaram, se converteram, e essas 3.000, mais os 120 de Atos 1,15, permaneceram, e diz assim, em Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. No verso 43 diz assim, em cada alma havia temor, e por causa disso, sinais, prodígios eram evidentes, estavam acontecendo. A igreja, amados, é a manifestação de Deus através do Espírito Santo, através das pessoas. Quando esta ordem está em exercício, pode estar certo que sinais, prodígios e maravilhas irão acompanhar, porque há esta ordem. E o crescimento também, no 47, fala sobre isso. O perseverar na onde? Na doutrina. A doutrina significa os ensinamentos da palavra. Comunhão fala de relacionamento. Relacionamento a partir da casa, a partir das pessoas, uns com os outros, para que possam agradar a Deus. Porque a falta disso começa a perecer. É isso que nós vimos lá em Oséias 4,6. Agora, pensa um pouquinho que quando o sacerdote começa a negligenciar essa linha, essa cadeia de autoridade, não só o povo, mas ele vai ser tirado da responsabilidade. Não é assim que diz Oséias 4,6? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Por quê? Tu, sacerdote, esqueceste da lei do teu Deus, eu também me esquecerei de ti, para que não seja mais sacerdote diante de mim, e eu também esquecerei dos teus filhos. Então, existe uma consequência familiar. Amados, a família é a menina dos olhos de Deus. Amém. Amém? O projeto de Deus inicialmente foi família. Se a gente perguntar,
biblicamente falando, qual foi a primeira família que se reuniu? Biblicamente falando, qual foi a primeira família que se reuniu? Podem falar. Não. Olha, ela diz, fala alto. Ela falou isso, Adão e Eva. Quem concorda com ela? Levanta a mão. Adão e Eva. Quem concorda, levanta a mão. Tem gente que, por que vocês ergam a mão assim? Amado, nós somos irmãos, viu? Nós pertencemos à mesma família. Se você não erguer a mão ou ficar com a mão baixada, não vai ter nenhum problema. Você vai para o céu do mesmo jeito, fica tranquilo. É só para a gente se comunicar. Quem acha que a primeira família que se reuniu, biblicamente falando, é Adão e Eva? Erga a mão assim, vamos lá. Amém. Olha aí, glória a Deus. Glória a Deus por isso. Mas não é. A primeira família que se reuniu, biblicamente falando, está em Gênesis 1, 26. E disse Deus, 2 pontos. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Em seguida diz assim, com o objetivo, e tenha ele domínio sobre as aves dos céus, os peixes do mar e todos os animais grandes e pequenos, inclusive aqueles que se arrastam. Então a primeira família reuniu foi a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, para fazer o quê? Para se multiplicar nele mesmo, uma outra família maravilhosa, para fazer uma obra-prima, semelhança da Trindade, eu e você. Eu e você somos da semelhança da Trindade, amados. Espírito, alma e corpo, com vontade, desejo e obediência. Amém? Amém, amados? Por causa da família. A família é o projeto de Deus. Diga assim, a minha família, com ênfase, com força. A minha família é o projeto de Deus. Amém, amados? Aleluia. E o inimigo, amados, não descanse, porque o inimigo, ele é astuto. O inimigo se revoltou contra Deus. Ele não pôde, não pode, não poderá tocar em Deus nunca. Mas ele toca na menina dos olhos de Deus. A palavra do Senhor, Paulo tem na revelação de Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 10, ele diz assim: revestido de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firme contra todas as ciladas do diabo. Porque sua luta não é contra o sangue e carne, mas sim contra os principados, potestades e os dominadores deste mundo tenebroso. Existem pessoas, existem casais se gladiando, existem casais tomando posições contrárias àquilo que Deus deixou, porque não ainda teve a revelação. Então eu vou fazer o seguinte: do que é feito o seu esposo, mulheres? A luta não é contra sangue e carne. Do que é feito seu esposo? Sangue e carne. Sangue e carne. E do que é feita a sua esposa? Então a sua luta não é contra ela nem contra ele. A sua luta é contra aquele que está por trás, que quer trazer a destruição na sua vida. Por isso que existe muitos casais se separando. Separa da primeira, separa da segunda, separa da terceira. Final de semana nós fomos fazer um seminário para casais lá em Caraguatatuba, de uma igreja em Bertioga. E assim estavam, eles achavam que não, que a luta deles era um com o outro, que não combinava, não é isso? Eles diziam assim, o santo não bateu, porque são dois santos, não são? Somos separados, somos santos, mas os santos não estavam combinando. E aí começa a se gladiar. Amados, os casais nos lares começam a se gladiar, e sabe como é que o inimigo fica? De braços cruzados e camarote só observando. Lança a semente ali errada, e eles comem aquela semente e começa como se fosse uma luta de boxe. E os filhos estão vendo aquilo e dizem assim, se casamento é isso, eu não quero para a minha vida. Então a família está sendo deteriorada, porque o sacerdote está negligenciando a sua posição. Não está na presença de Deus, não está ouvindo de Deus, porque para cada família Deus tem um projeto, Deus tem um propósito. Não existe duas famílias iguais.
Amados, você, a sua família, não é igual à família do seu pai e sua mãe. Nunca será. 3 amém só. Glória a Deus. Nunca será. Você pode pegar algumas experiências positivas. Né? Não desmerecendo, em absoluto. Se não fosse por eles, estaríamos aqui. Mas você, casais, Deus tem um propósito, tem um objetivo, tem um alvo diferente para a sua vida. Pode ser parecida com seus pais, mas é diferente, porque somos exclusivos. Levanta a mão os solteiros. Bem alto, levanta a mão os solteiros. Candidatos a casar. Hã? Aí pensa assim, né? Casamento, ai, coisa boa, ai, que maravilha. Nossa, encontrei a loira do olho claro, ai, encontrei o moreno do olho preto, ai, encontrei, desculpa, o saradão. Né? Não é assim que a moçada casa? Não é assim que ela casa? Ela achou, ela encontrou. Ou um bom partido. Um bom partido. Né? Amados, casamento nunca foi para isso. Casamento nunca foi para satisfazer o ego de ninguém. Casamento nunca foi para completar a sua vida para você. Nunca, nunca. Deus, quando criou o primeiro, Ele diz: eu vou fazê-los fecundos, para que vocês multipliquem para mim a humanidade na terra. Esse é o primeiro princípio do casamento. E como é que se casa hoje? Eu sei porque a gente casou 3. Encontrei. Teve um lá que falou assim: agora acho que essa é a mulher da minha vida. 16 anos. Frangote, você acha que Deus está te dando a mulher da sua vida com 16 anos? Vai crescer, vai amadurecer, vai desenvolver a tua profissão, vai desenvolver o teu talento. Pensa nisso primeiro, depois você pensa, né? Depois você pensa em fazer algo para Deus. E fazer algo para Deus, solteiros, é casar. Mas não é para você, é para Deus. É para Deus. Decepciona os solteiros aí? Não, coisa melhor não é fazer a vontade de Deus. Você não canta isso? Você não ora isso? Você não pede isso? Deus, quero fazer a tua vontade. Então, solteiros têm uma linda responsabilidade: casar, para fazer a vontade de Deus. Mas a escolha não é sua, a escolha é de Deus. É a escolha de Deus. Que usa os seus pais para confirmar. E os meninos? Você vai casar porque agora você achou, vai ficar mais fácil sair com ela, vai ficar mais fácil viajar com ela, vai ficar mais fácil, vai, não é assim? Eu sei porque eu casei 3. E agora? E a responsabilidade de sacerdote? E a responsabilidade de sacerdote? Fica para quem? Para o pastor da igreja? Porque é assim que funciona, né? A gente vai lá, faz as besteiras, aí a gente traz a besteira para o pastor resolver. Não está dando certo, aí traz para ele resolver, tá? Mas qual foi o princípio do seu casamento? Você casou com que princípio? Gente, tem gente que casa para se livrar dos pais, né? Não aguento mais a casa do meu pai, não aguento mais a casa dos meus pais, vou me casar. Não foi diferente com a gente, porque a gente não conhecia Jesus. Não foi diferente com a gente, tá? Mas a partir do momento que nós conhecemos a vontade de Deus, com os nossos filhos foi diferente, sim. Com os nossos filhos foi diferente, sim. Me lembro do último, né, que casou, o Cleiton, que eles conhecem. Nós estávamos lá na semana resolvendo a cerimônia, porque o pai ia fazer o casamento, eu ia entrar com o Cleiton, o cunhado ia cantar, os noivinhos eram os sobrinhos, que são meus netos. A família inteira estava envolvida com esse casamento. Aí a gente se reuniu na quarta-feira. Vamos acertar a cerimônia, porque no final de contas somos nós que vamos fazer tudo. O casamento era no sábado, na quarta-feira tem que acertar, né, pastor? É assim, não? Tem algum que chega na véspera, né? Vamos fazer o programa do casamento, que hora que você entra, o que canta, quanto canta, a hora que entra o noivinho, não sei o quê. Vamos acertar o casamento.
E tamo lá. 5 minutos para entrar padrinho, não sei o que, para entrar não sei o que, 5 minutos para cantar, 5 minutos para não sei o que. Tava lá acertando o programa. E o Cleito do lado da noiva. De repente ele falou: pai, para, pai, para tudo. Para, pai. Falei: ixi, o que esse menino vai fazer? Para, pai, para, bem sério. Quem conhece ele sabe que ele é muito sério. Para, pai, para tudo. Olhou bem para o rosto dela, para o olho dela, falou: Marina, olha para mim, Marina. Aí ele olhou, ela olhou, ele disse assim para ela: é isso? Você tem certeza que é isso? Você tem certeza que é isso? Porque eles eram virgens, tinha nada acontecido ainda. E ele falou: a partir de sábado, Marina, até que a morte nos separe. Você está disposta? Você está disposta a entregar sua vida para mim? Para até que a morte nos separe? Gente, nós não casamos com essa ideia. Se bem que eu meio que casei sim. Porque minha avó começou a namorar com 12 anos. Que tempo não namorava. Foi separada pelo meu avô, que tinha acho que 25, 27, sei lá. Quase o dobro da idade dela. Acho que mais do que o dobro. E ela casou e foi morar com meu avô. Casou. Minha mãe casou com 18. Porque o meu avô falou para ela: é esse o seu marido e ponto. Se quer é esse, se não quer, vai morrer solteira, porque é esse. E eu tive uma tia que morreu solteira. Porque o meu avô escolheu um marido para ela. Ela disse: eu não quero. Eu falei: então vai morrer solteira. E ela morreu solteira. Era pesado o negócio, né? Mas como é que as moças casavam? Como é que eles casavam? É até a morte. Então eu cansei de ouvir isso da minha mãe. Casamento é um só. Cansei de ouvir isso da minha mãe, tá? Então, quando eu casei, não tive muita dificuldade, mas vendo a cabeça da mocidade e da juventude, até no tempo aí dos casamentos dos nossos filhos, não foi que a gente proibiu-os, mas a gente conscientizou. Sabe o que Deus tem para você? Deus tem para você casamento, meu filho. Sabe o que Deus tem para você, minha filha? Casamento. Você vai desenvolver, vai ter profissão, mas Deus tem para você casamento. Sabe para quê? Até que a morte o separe. Gente, é assim ou não? Passam dificuldade ou não? Ou é um casal de pastor que está falando isso? Passa ou dificuldade? É a palavra de Deus que fala? Passa dificuldade? Muitas. Passa dificuldade? Todo mundo passa, né? Agora, Deus não é suficiente para resolver as dificuldades, amados. Frequento a igreja, Jesus é Senhor, mas só que Ele não é capaz de resolver o meu conflito com a minha esposa. Eu não entendo isso. Eu sou muito fraco de memória para entender isso. Eu não consigo passar disso. A gente tem fé para tudo. Tem fé para paralítico andar, tem fé para surdo ouvir, mudo falar, curar uma enfermidade ali, uma úlcera, até câncer, até ressurreição, né, pastor? Mas não tem fé em Deus a resolver os conflitos de casamento. Eu não entendo isso. Eu não sei se você consegue entender e me explicar. Eu não consigo entender. Ou Deus é Deus, ou Ele não é Deus. Ou eu estou nele e Ele está em mim, ponto final. Então, as pessoas, muitas vezes, eu não sei, não conheço a vida de vocês, não sei da vida de vocês, não conheço, não sei como é a sua vida. O Brito e a Patrícia. Que a gente conhece. Mas... Teve conflito, Brito? Resolveu? Quem resolveu? O Senhor. Amém, amados? Amém, queridos? Então, veja só. Deus, Ele é Deus. Menos que isso é não andar em fé. Não é? Então nós precisamos entender. Só completando aqui a questão de Oséias 4:6. O sacerdote. Nós vimos lá que é uma promessa desde o Antigo Testamento, e no Novo Testamento não mudou o querer e a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. E através do sacerdote edificar a família. E começa, Paulo fala lá em Efésios capítulo 5, se não me engano, verso 23, 24, que o homem
marido, santifica a mulher pela palavra, a santifica pela palavra. Eu vou ler, está no Efésios 5, 25. Efésios 5, 25, vamos ler? Efésios 5, 25. Todos acharam? Atos, Romanos, Gálatas, Efésios. Então, depois do Novo Testamento é o quarto livro, depois dos 4 evangelhos. Aí você tem lá: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Como é que o marido tem que amar a esposa? Como? Como Cristo amou a igreja? Você tem problemas com o amor de Cristo sobre a sua vida? Você tem alguém aqui com problema do amor de Deus, do amor de Jesus sobre você? Tem alguém com algum problema do amor de Jesus? Alguém duvida do amor de Jesus? Mas você tem problema com o amor do seu marido sobre a sua vida? Não responda, só para ouvir. Só pensa. É do mesmo jeito. Do mesmo jeito que Cristo amou, é assim que o marido deve amar. Agora, Cristo morreu pela igreja. Marido, você não vai precisar morrer pela igreja, pela sua esposa. Jesus já morreu por ela. Mas você tem que amar na mesma intensidade. Agora, o 26 é o texto que ele está querendo dizer. Para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Quem que faz isso? Essa responsabilidade de quem que é? Amados, a gente tem visto que nós, como pastores, já trabalhando com família há muito tempo, os problemas muitas vezes está lá na casa, leva para o pastor resolver, como se o pastor fosse super-homem. Quem resolve é Jesus. Nós temos que nos achegar a Ele, e através dele vamos fazer. Então, cumprindo o propósito, a responsabilidade dos sacerdotes, e também para os filhos. Só um minutinho, bem. Eu quero lembrar de uma passagem que está em Salmos de número 37, verso 25. Vou pedir para que alguém leia para mim, por favor. Salmos 37, verso 25. Quem achou pode ler, por favor. Salmo 37, verso 25. Observa, existe um conceito em cima disso. Davi falando que ele era velho, já tinha sido moço, e jamais viu um justo desamparado. Dentro da perspectiva de obediência ao Senhor, a obediência nos leva à justiça de Deus, mas tem consequência, não é? Não é isso? A sequência desse versículo, pastor. Observa que a identificação, a obediência do sacerdote, não só ele é beneficiado, mas também os seus filhos. No verso 4 diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Confia no Senhor, entrega seu caminho a Ele, e o mais Ele fará. O verso 6 fala da justiça de Deus. Não vou meditar mais sobre isso, só para você lembrar. Então o sacerdote tem essa responsabilidade familiar. Ele está dentro do padrão de Deus e não pode negligenciar isso, porque começa a morrer espiritualmente, a morrer no relacionamento, e esse relacionamento vai se estendendo
É fácil você entender uma família que o casal não está bem. Muitas vezes o marido chega antes na igreja do que a mulher, ou vice-versa. E quando antes de terminar, já cai fora, nem cumprimenta. Está percebendo que está na hora da bênção apostólica, já vai embora. Não quer comunhão, por quê? Não pratica comunhão em casa, não transmite comunhão para os outros e também se fecha para não receber comunhão, relacionamento. Então, isso é morte, morte espiritual, morte de relacionamento, morte de edificação, e também não vai edificar a mulher pela lavagem da palavra, não vai santificar. Então precisamos nos arrepender e voltarmos para esse primeiro conceito. Fala um pouquinho das mulheres. Próximo item da nossa cadeia, então, só lembrando, Deus, cabeça de Cristo, Cristo, cabeça do homem, e o homem, o cabeça da mulher, como nós lemos ali em Coríntios 11:3. Agora eu queria ler com todos nós, não só com as mulheres, mas o 5:22 de Efésios. Efésios 5:22. Efésios 5:22. Diz assim: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor. Paulo se utilizou de duas palavrinhas chaves aqui. Marido, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Mulher, ame o seu marido como você ama ao Senhor. Mulheres, como que você ama ao Senhor? Você é capaz de abandonar o amor de Jesus sobre a sua vida? Você é capaz de falar mal do amor de Jesus sobre a sua vida? Você é capaz de negligenciar o amor de Jesus na sua vida? É como você ama ao Senhor, tá? E aí, amadas, a nossa submissão é em amor. A submissão de uma mulher não é faça isso, faça aquilo, sim, sim, não, não. Não é isso. Essa palavra submissão, ela é composta. Sub, abaixo. Abaixo do quê? Da missão. E o pastor acabou de falar da missão sacerdotal que o homem tem na sua casa. E aí, quando nós nos submetemos, nós estamos submetendo a quê? Nós estamos nos submetendo à missão que Deus determinou para ele. Ele tem uma missão e eu vou estar abaixo desta missão. E estando abaixo desta missão, eu vou amá-lo como eu amo ao Senhor. Amém? Amém? Amém, mulheres? Amém? Tá? Não é que o marido vai dizer sim, sim, não, não, faz isso, faz aquilo e você vai se submeter. Isso também vai acontecer. Mas a gente precisa mudar aqui, ó. Que não é essa obediência sim, sim, não, não. É entendimento de que ele tem uma missão a cumprir. E qual é a missão dele? Sacerdote da casa. É ele que governa a casa. É ele que busca a Deus pela casa. E é ele que pega do povo e leva para Deus. Essa era a função do sacerdote, tá? Então, quando eu me submeto a uma missão que ele recebeu de Deus. Então eu colaboro, né? E eu tenho que entender que eu sou uma parceira. Deus fez do casamento parceria. O homem é parceiro da mulher e a mulher é parceiro do homem, parceira do homem. Para quê? Para cumprir o chamado e cumprir a missão que Deus tem para nós como família na face da terra.
Amém, mulheres? Amém? Tá? Então aquilo que eu falei 37 anos atrás, falava de submissão, o mulherio ficava arrepiado, porque a igreja ensinava, a mulher obedece o homem, ponto, né? Não se ensinava ou não se mostrava a submissão do homem para com Cristo. Agora deixa eu fazer uma pergunta, o que é mais fácil? Você se submeter ao seu marido ou se submeter a Jesus? O que você acha mais fácil? De repente você pode falar, Jesus, porque ele eu não vejo, né? Depois você fala assim, Jesus é mais fácil, eu não vejo mesmo, né? Eu não sei você, o que você pensa, mas eu acho mais difícil. Eu acho mais complicado para o homem do que para a mulher. Esses dias eu estava ministrando e vi uma frase, né? E a frase que eu li em algum lugar, num livro, dizia assim, que a submissão é como um travesseiro. Pensa, submissão é como travesseiro. E o que é travesseiro, gente? O que é travesseiro? Uma almofada de descanso, não é? Não é? O que é travesseiro? É uma almofada onde você descansa. Gostei dessa frase. Submissão é como travesseiro. Aquele que se submete, descansa. Se o marido se submete a Jesus, ele descansa em Jesus. E se a mulher se submete ao marido, ela descansa nele. Porque sabe que a responsabilidade está nele, de buscar de Deus e trazer para nós, e de pegar de nós e levar até Deus. Essa é a função sacerdotal. E aonde que entram os filhos aqui? Efésios 6. Antes de você falar de filhos, a submissão é proteção, ensino, honra e valor. Quando nós nos submetemos, não só no caso marido e mulher, mas qualquer outra autoridade, é proteção, é ensino, é crescimento. Então, amados, existe, se você fizer um estudo sobre a submissão, todo mundo que estuda, tendo a revelação, estaria correndo loucamente para se submeter a uma autoridade. A uma autoridade. Porque ele toma isso como uma responsabilidade, ele protege, guarda, ensina, valoriza e encaminha. Amém? Agora, dentro dessa cadeia de autoridade, tem os filhos. Onde que os filhos se encaixam? Vamos lá para Efésios 6. Nós vamos falar esse item e vamos encerrar, tá, amados? Efésios 6. Verso 1. De 1 a 3. Antes de ler o texto, deixa eu fazer uma pergunta. Quem é filho aqui? Porque geralmente eles vão falar dos filhos, a gente pensa nos nossos filhos. Hã? Mas todo mundo é filho, ou não? Hã? Mas vamos lá, agora nós queremos falar com os filhos que estão aqui, mas todos nós somos filhos. Filhos. Obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Aqui não está dizendo, filhos, obedeçam aos seus pais crentes. A Bíblia não diz isso. Pai Filho, é pai por toda a vida. Filho, obedeça ao seu pai que é certinho. Filho, obedeça ao seu pai que é um homem público, que é um homem. Obedeça ao seu pai. Quem é o seu pai? O meu era alcoólatra. O meu era alcoólatra. Mas a mãe exigia obediência dos filhos ao pai alcoólatra. E honrando, né? Nós éramos em 4 irmãos. Ela dizia assim: tá vendo como ele é? Todo mundo via. Chegava bêbado toda a tarde em casa, numa fase da vida dele, todo mundo via quem ele era, até a casa via quem ele era.
Mas a mãe dizia assim: tá vendo como ele é? Tá vendo? Mas ninguém levanta a voz e ninguém abre a boca e ninguém fala nada, porque é pai. Porque é pai. E aí diz: honra a teu pai e tua mãe. Olha o que o texto diz: que é o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa no texto, gente? Leia aí comigo. Qual é a promessa no texto? O que está escrito aí? Principalmente os solteiros. O que está escrito aí? No 3. O que está escrito aí? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. O que vai bem não é o que tem saúde. O que tem longa vida na terra não é o que tem saúde. O que tem uma vida boa na terra não é o que tem din-din. O jovem que vai bem em todas as áreas da sua vida e chega a casar, e chega a ter uma família em ordem, e chega a conseguir sustentar a sua casa, não é aquele que teve a profissão desenvolvida. Aquele que tem longa vida na terra, e aquele que desenvolve dom e talento, e aquele que consegue ter uma família e sustentar uma família, é porque ele honra pai e mãe. Amado, não é a melhor faculdade que você deve dar para o seu filho. Se você puder dar a melhor faculdade, dê. Está no seu alcance? Faça. Está no seu alcance? Faça o melhor para ele. Está no seu alcance? Dê um carro para ele. Está no seu alcance? Dê o melhor que você tem para ele. Mas esse não é o melhor que você tem que dar para ele. O melhor que você tem que dar para ele é Jesus. E você dando Jesus, ensina o que é Jesus. Porque ensinar o que é Jesus não é trazer para a igreja, gente. Aqui é fácil, né? Com exceção das crianças que estão, né, coitadas, também faz tempo que elas estão sentadas aí, né, escutando. Mas tem uns adolescentes sentados, muito bonitinhos aí sentados, né, ouvindo. Comportados, parabéns. Comportados, né? Aqui é fácil, né? Nenhum saiu para beber água ainda, pastor. Teve uns aqui que nem água saiu, estão de olho. Tem um que já saiu, beber água, voltou, foi fazer xixi, voltou. E tem uns bem comportadinhos aqui. Aqui é fácil. Por quê? Aqui foi falado, hoje não tem escolinha, as crianças ficam aqui. Então foi dada uma ordem aqui, então aqui é fácil. Amados, aqui é fácil deles conviver com a gente. E lá fora? E lá fora? Querido pai, querida mãe, você sabe o que o teu filho está enfrentando lá fora? Você tem noção do que ele está enfrentando lá fora? Porque a gente assim, leva na escola, busca na escola, põe na escola, vai na escola. Quando ele é maior, ele vai para a faculdade, volta para a faculdade. Ele vai para o trabalho e volta. Mas quais são as tentações que eles estão enfrentando lá fora? Você é consciente disso? De repente, dentro da sua casa, ele te honra, mas lá fora ele está te honrando? Tem muito pai que nem sabe o que está acontecendo com o filho lá fora. E aí você começa a ver que a vida dele não vai para frente, que ele vai para a escola e não consegue estudar, e que daqui a pouco ele não vai conseguir trabalhar, porque ele não tem uma profissão, e que quando ele casar, ele vai destruir a casa ao invés de construir, tá? E às vezes o ponto está na honra e na desonra, porque em casa eu obedeço, mas lá fora o pai não está vendo, então lá fora eu faço o que eu quero. Adolescentes, vocês estão na fase melhor da vida de vocês, melhor fase, né? De ser guiado pelo pai, de descobrir uma profissão, de fazer um bom estudo, de buscar o seu sonho, de procurar sonhos em você,
e de correr atrás do seu sonho. Melhor fase. Mas uma coisa eu falo para vocês, adolescentes: nunca abandone o ensinamento do seu pai e da sua mãe. Nunca. Porque se você acata o ensinamento, significa que você honra. Se você não acata o ensinamento, significa que você não honra. E você pode ser inteligentíssimo, tirar nota 10 em tudo, ser o melhor da classe, mas você não vai ter vida longa e a sua vida não vai ser nada boa. Sou eu que estou falando? Quem está falando? Amém? Amém? E aí, amados, a nós como pai e mães, cabe a responsabilidade de ensinar e de disciplinar na admoestação do Senhor. Do Senhor. Ensina a criança no caminho que deve andar. Como é que é esse texto? Ensinar a criança no caminho que deve andar é levar para a igreja? O que você acha? É levar para a igreja? Não desmerecendo a igreja. É levar para a igreja? Quem que falou esse salmo? Quem que falou esse texto? Salomão. Foi Salomão que falou esse texto. E a palavra de Deus diz que ele era o homem mais sábio que tinha na terra. E ele falou: ensina a criança no caminho que deve andar. Agora, no tempo de Salomão tinha igreja? Não tinha igreja. Como que a gente fala hoje que ensinar a criança no caminho que deve andar é trazer na igreja? Naquele tempo não tinha igreja, né? Mas Salomão está dizendo: ensina a sua criança a comer. É isso que Salomão está falando. Ensina a sua criança a andar. Ensina a sua criança a mamar. Ensina a sua criança a ser educado. Ensina a sua criança a respeitar os mais velhos. Ensina a sua criança a ter educação. Ensina a sua criança a honrar pai e mãe. Ensina a criança. Porque desse caminho ele não vai desviar. Desse caminho ele não vai desviar. Amém, gente? Amém, esse ele não vai desviar, tá? Aí a gente pensa que é a igreja. E aí a gente traz, desculpa, e solta ele na escola dominical. E solta ele na classinha. E acha que o professor é o responsável. E ainda fazem chantagem emocional com as crianças. Eu estou falando de pessoas de Jundiaí para lá, tá? Aqui não acontece. Aqui na Itatiba não acontece essas coisas. Ele diz assim: olha, se você não se comportar, eu vou falar para o seu professor da escolinha dominical. Do seu professor da escola dominical. Olha, e a hora que eu chegar na igreja, eu vou falar para o pastor. E se você começar a namorar lá na escola escondida, eu vou contar para o pastor. O pastor tem o seu filho para cuidar. E você cuida do seu. Amém? A igreja vai só solidificar aquilo que você está ensinando. Você está ensinando lá, ele chega aqui na igreja, ele escuta a mesma fala. O que ele escuta lá, ele escuta aqui. Ele fala: opa, não é o meu pai e minha mãe falando. É a palavra de Deus que o pastor também está ensinando. Amém, amados? Amém, queridos? Ensina a criança no caminho que deve andar. É desse caminho que ele não vai desviar. Amém? Ensina quando? A Bíblia diz: ao deitar, ao levantar, ao sentar e ao caminhar com ele. Amém. Amém? É o tempo que a gente tem com os nossos filhos. Amém. Deixa eu só falar uma coisa com vocês. Deus é muito maravilhoso. A gente não consegue mensurar a graça, o amor, o cuidado e o zelo dele para com as nossas vidas. Vocês não precisariam estar aqui para ouvir, como nós estamos aqui, palavras desse jeito, como acusação. Você não precisa ouvir acusação. E nós não viemos aqui para acusar ninguém. Por quê? Porque existe um acusador que nos acusa dioturnamente. Quando nós meditamos na palavra, é o amor, o zelo, o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Se há alguma coisa
em que entrou no sentido de chocar, te decepcionar, não é para desmerecê-los, nem acusá-los, mas olhar para aquilo que Deus faz, o cuidado, o amor e o zelo de Deus para com as nossas vidas. Aí você pode dizer assim, como Deus me ama, e hoje Ele me orientou de uma forma diferente. Esta deve ser a atitude do nosso coração, não aquele casal veio aí e falou umas coisas que eu não gostei. Não me convidem mais para eles virem aqui. Não é comigo que você fala, é com o Senhor, e nem com os seus pastores. Porque se fosse para não estarmos aqui, o Senhor não permitiria. Amém, pastor? Amém, amados? Então entenda que aquilo que nós falamos é o cuidado, o zelo de Deus para com a vida de cada um de nós. Sacerdote, afirme-se no Senhor com a responsabilidade que tem, para que a sua vida, a família, a sua casa seja próspero na presença do Senhor. As bênçãos do Senhor correrão atrás de ti, como diz lá em Deuteronômio 28. Quando cumprimos os propósitos, né? Quando cumprimos em obediência, diz assim, e essas bênçãos correrão atrás de ti, e sabe o que vai acontecer? A Bíblia diz que ela vai nos alcançar. Então você não precisa correr atrás de bênção, quando anda retamente no Senhor. Anda retamente e as bênçãos do Senhor correrão atrás de ti, e vão, como diz um irmãozinho nosso lá de Jundiaí, ele vai te agarrar. O Espírito Santo vai te agarrar e não vai te soltar mais. E você, aonde estiver, vai cumprir aquilo que diz Mateus 6. Será a luz do mundo e o sal da terra. Amém? Vamos ficar em pé? Coloque sua mão direita sobre o seu coração. Aleluia. Feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, nós queremos te louvar e agradecer por essa rica oportunidade que o Senhor nos ofereceu de estarmos juntos aqui, juntos meditar na Tua palavra que é viva e eficaz para nos orientar, nos fazer crescer na Tua presença. Obrigado, Senhor, pela comunhão nesse lugar. Obrigado porque o Senhor tem nos dado presentes maravilhosos assim como este. E que o Senhor continue abençoando a cada um, frutificando. Pai, se houver aqui necessidades, seja ela no lar, relacionamento, marido e mulher, seja no sentido espiritual ou no sentido emocional, a Tua palavra, ela é viva e eficaz e é grandiosa para fazer transformações, tocando nas nossas vidas e para que o Teu nome seja exaltado e glorificado, hoje e para sempre. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém? Que Deus abençoe a todos e muito obrigado.